Good morning, sleepyheads! Rise and shine! It's another fine morning in the Great White North! You're listening to 108.7 FM The Loon, and you're joined by the Loon Crew! We've got a wacky day planned for you to want to miss us! Os terrores analógicos dos dias de hoje estão tão chatos, previsíveis, enjoativos e totalmente sem criatividade. E isso é muito triste pra mim e para outros criadores de conteúdo que tem seu principal foco o Analog Horror. E essa é uma das razões pela falta de vídeo aqui no canal. Nunca tem nada de interessante pra falar pra vocês, mas, vagando muito e procurando incansavelmente no meio de todos os outros, encontrei um Analog Horror que se destaca entre os demais. Maple 9, uma série de vídeos que rapidamente chamou minha atenção. E é esse o grande tema do vídeo de hoje. Senhoras e senhores, lhes apresento Maple 9 e os motivos pelo qual você nunca deve ir até essa cidade. I'm leaving tonight. I've lived here my whole life, but I feel like a stranger. Like I'm trespassing in someone's home. There's something wrong with this town. The weather, the animals, the broadcasts, the people. And anywhere I go, I'll hear it. You're watching Maple 9. Esta é a introdução ao Analog Horror em si, e uma ótima introdução, diga-se passagem. Mas, voltando pro vídeo, temos aqui uma mulher. Ela está indo embora de uma certa cidade. Mesmo sendo criada ali, ela sente que não faz parte daquele lugar. A moça fala que tudo ali era estranho. Enquanto ela fala, exemplos são mostrados na tela. Desses exemplos, temos uma sombra bizarra no que parece ser uma floresta, um animal com larvas nos olhos, um telefone bizarro no que parece ser um programa na TV e também uma velha medonha. Pelo visto, a personagem tem muitos motivos para ir embora, mas, segundo ela, independente de onde ela estará, ela sempre ouvirá aquele som. You're watching Maple 9. No segundo episódio dessa série, vemos aqui o telefone que foi citado no primeiro vídeo. Ele parece ser um apresentador de um programa educacional infantil lá do Canadá. O telefone rotativo começa o programa com a palavra feliz, dizendo que aquela era a palavra que ele ensinou no programa anterior. No programa de hoje, ele ensinará às crianças a palavra assustador. O telefone começa a dizer que há muitas coisas pelas quais ficamos assustados. E assim, ele mostra desenhos que crianças da cidade enviaram ao programa. Esses desenhos são representações de coisas que as crianças têm medo. Dentre eles, dois me chamaram a atenção. O primeiro é o desenho do que parece ser um ursinho de pelúcia. Há muitos motivos para ter medo de ursinho. FNAF que eu digo. Mas é melhor guardar a imagem desse bicho na cabeça, porque talvez ela seja importante. E o outro é um desenho do próprio telefone apresentador. E isso é bem interessante, porque realmente esse telefone é deveras bizarro para um programa infantil. Ele é tipo aqueles cupins daquele desenho que passava na TV Cultura. E o pior é que na descrição desse vídeo, o criador fala que foi inspirado em programas infantis reais, o que deixa tudo mais estranho ainda. Mas voltando pro vídeo, o telefone começa a explicar o porquê sentimos esse medo, por algo bobo. Porque antes do conforto moderno, o ser humano tinha esse sentido para se proteger de predadores. Mas como hoje temos o conforto e proteção, o nosso cérebro associou outras coisas para termos medo. E é com esse aprendizado que damos tchau ao nosso querido telefone rotatório apresentador. Good morning, sleepyheads! Rise and shine! It's another fine morning in the Great White North! You're listening to 108.7 FM The Loon, and you're joined by the Loon Crew. We've got a wacky day planned for you to want to miss us.
No terceiro vídeo dessa saga, somos apresentados a dois agentes do governo, LeBlanc e Wolf. Pelo que dá a entender, os dois estão indo até a cidade de Maple Nine para verificar uma estação de rádio local, a mesma que ouvimos no começo do vídeo dando interferência. Eles acham que essa estação foi sequestrada pela União Soviética e estão indo até lá para se prevenir de uma possível guerra, mesmo não acreditando que isso seja uma grande ameaça. Chegando a Maple Nine, os caras vão até um hotel que eles mesmos dizem que é uma merda. Lá eles encontram uma daquelas máquinas de jogos antigos que, segundo os dois, era a coisa mais legal do lugar. Lá eles tentam decodificar o sinal da rádio, mas depois de múltiplas tentativas, nada conseguiram. Foi então que eles tentaram jogar todos aqueles equipamentos na máquina de jogos, tentando outra forma de entender aquele sinal estranho, mas o que eles encontraram lá era muito diferente do que eles estavam esperando. We didn't even know what we were looking at. It wasn't Soviet. It was almost biological. An entire two-dimensional world of these creatures hiding in plain sight. At least they liked Pong. They practically swarmed around it. It was amazing. We weren't just seeing into this world, we were interacting with it, as if the game was being projected into their world. We spent days in that motel. It was fascinating. Watching them play, watching them eat, watching them fight. Dentro do sinal da rádio, havia diversos bichinhos que mais se pareciam com baratas vivendo dentro dele. Era algo inimaginável. Não era um ataque da União Soviética. Eram seres vivos que por algum motivo se escondiam da humanidade. Era algo de outro mundo, impossível de acontecer. Mas em Maple Nine, esse impossível aconteceu. Após a descoberta, os agentes tomaram todo o cuidado para que ninguém encostasse na máquina, mas infelizmente, o filho do dono do lugar havia retornado do acampamento e o pior aconteceu. Esse menino acabou jogando na máquina. E bom, quem diria que pixels causariam tanto dano? Pois é, ao jogar, o menino conseguiu fazer um massacre horrível naquelas criaturas e indiretamente e totalmente sem querer, ao invés de terem evitado uma guerra, foram eles que começaram uma, como aqueles seres bidimensionais. Depois do ocorrido, várias pequenas linhas vermelhas começaram a aparecer nos corpos das pessoas, sem que elas nem percebessem que eles estavam ali. Imagina tirar uma fatia do seu braço e você nem perceber. Era como se seus ossos e músculos se fundissem como se nada tivesse acontecendo. Aquilo era algo subatômico, sem respostas. Era quase uma competição para ver quem tinha as mais linhas pelo corpo. Mas mal imaginava eles que as coisas viriam a piorar. Police, what's the trouble? Help me, please, send somebody. I need a dog. Ma'am, please, try to stay calm. Are you hurt? My son. I don't know. What happened? Can you check for breathing? I don't know. I just walked in and Ma'am, we're dispatching an ambulance. What is your address? That was the first night. 15 pessoas chegaram ao hospital com versões muito piores das linhas vermelhas, casos até de pessoas que ficaram sem a própria pele. Dessas 15 pessoas, apenas 2 conseguiram sobreviver. Sem querer, aqueles caras, junto com aquele menino, trouxeram um grande perigo para aquele hotel. Foi sabendo disso que os 2 agentes desligaram todos os equipamentos da máquina. Eles passaram semanas rezando para que tudo se acalmasse, só que infelizmente não acalmou.
Em meio a todo esse caos, o filho do dono do hotel desapareceu. Procuraram em todos os lugares. A cidade inteira havia se juntado para encontrar o garoto, só que nada encontraram. Era como se o menino estivesse simplesmente sumido no ar. Mas lá no fundo, os agentes sabiam muito bem aonde esse menino foi parar. It was the kid. De alguma maneira inexplicável, o menino foi parar dentro da realidade daquelas criaturas. Aquilo foi algo que nunca foi completamente resolvido, já que no dia seguinte após a descoberta, os agentes perderam o sinal, fazendo assim o menino sumir junto com aquelas coisas. Eles tentaram por muitos dias retornar o sinal, mas sem sucesso. Eventualmente, tiveram que ir embora, e assim fizeram sem conseguir resolver o caso. Tudo se inicia com uma apresentadora falando sobre as compras de Natal e como os brinquedos infantis eram tão populares, se destacando entre eles uma boneca que vem fazendo sucesso entre as crianças, a Kroshka, uma boneca da Sibéria que está sendo comercializada no Canadá. Logo em seguida, a reportagem sobre a ursa é mostrado outra falando da queda da União Soviética e como eles não perderam tempo para reconstruir a economia de cada lugar que pertencia aos soviéticos, mostrando como exemplo uma fábrica de brinquedos na Ucrânia, fábrica essa que é a mesma da boneca Kroshka. Inclusive, é dito que a boneca também tinha um desenho animado, o que ajuda muito no marketing do brinquedo. The toy is the creation of Dmitry Kuzmenko, the founder of Katyas Toys, a Soviet politician turned commercial toy maker. Я основал эту компанию в память. O Dmitry continua falando que havia feito a boneca em memória à sua filha, para que, como boneca, ela possa ter os amigos que nunca teve na vida real, e isso é bem triste. Mas um novo ponto de vista é mostrado na tela. Estamos em um lugar com muita neve, no que parece ser a entrada de uma floresta. A pessoa entra dentro da floresta e logo o ponto de vista é trocado para o desenho da ursa. Nesse episódio, a boneca está triste porque não conseguiu fazer novos amigos, mas o crocodilo fala para ela não ficar assim, pois logo ela iria sim fazer novos amigos. E novamente, o ponto de vista é trocado para a boneca da vida real. Ela parece dizer coisas como seja meu novo amigo e vamos brincar para sempre. Logo após, é mostrada a boneca no chão, chorando. Em meio a essa bagunça de interferências, aparece avisos de desaparecimento de 4 crianças. Pelo que dá a entender, a Kroshka seria responsável por tudo isso, afinal, a boneca queria amigas para ela. Ainda não se sabe ao certo aonde essas crianças foram parar, mas sinto que esse mistério será resolvido em breve. Voltando para o desenho, a boneca está patinando no gelo junto a um crocodilo. Lá ele fala que está preocupado com os novos amigos de Kroshka. E quando a gente vê esses amigos, eles estão congelados em um lago. Mas o desenho leva isso em um tom irônico. Porém, esse buraco é muito mais embaixo. Voltando para a visão da pessoa que estava na floresta, ela está seguindo a Kroshka até um lago. E quando ela chega lá, o pior acontece.
Naquele lago foram encontrados 7 corpos. As razões ou circunstâncias para eles estarem ali é desconhecida. Seguido desse evento, milhares das bonecas Kroska foram devolvidas para as lojas. A reportagem fala que os pais diziam que encontraram diversos defeitos na boneca. No desenho de Kroska, vemos ela dentro de uma caixa em um trem. Um amigo crocodilo se despede dela. Ele está indo embora por causar muitos problemas. E assim, a Kroska, junto às outras, vão embora. Talvez para sempre. E assim termina esse análogo horror. Embora a obra tenha usado inteligência artificial, é realmente uma ideia interessante. Uma história de uma cidade no meio do nada lá no Canadá, onde coisas estranhas acontecem nela. Cada episódio, um acontecimento bizarro nessa cidade. Algo bem parecido com um outro terror analógico, Blackburn. Mas voltando para Maple Nine, sinto que a obra ainda não está totalmente completa. Sua última atualização foi há 1 ano atrás. Mas indo até o perfil do criador, ele fez um post na comunidade falando que novos episódios de Maple Nine estão em produção. Aviso a vocês que assim que sair eu trago aqui no canal. Mas agora eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos novamente no próximo vídeo. Tchau!